Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre os conteúdos que a gente vai estudar, tá? Para revisão, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei os assuntos do primeiro bimestre e os do segundo bimestre. Não todos os que a gente viu, né? Os que eu coloquei aí para destacar, certo? No primeiro bimestre, nós tivemos aí na unidade 1 e 2, domínios morfoclimáticos, tá? Então, aqui, ó, nesse caderno de vocês, caderno 1, a partir aí da página 376, aí vocês têm os 6 domínios morfoclimáticos e também as faixas de transição, tá? Então, na unidade 1 e 2, temos aí desde o domínio amazônico, né, até as faixas de transição, mostrando aí algumas características de cada domínio, tá certo? Aqui, ó, na unidade 3, nós vamos ver a parte de unidade de conservação, certo? A unidade 3 aqui, a partir aí da página 408, vocês vão ver aí a unidade de conservação, aí ele inicia dizendo o seguinte, falando sobre o desmatamento, código florestal, né? E falando realmente aqui das unidades de conservação no Brasil, na página 412. Então, é essa parte aqui que vocês vão pegar, tá? Página 412, quando ele fala aqui dos 2 tipos de unidade de conservação. As de proteção integral, que está na página 412 mesmo, e as de uso sustentável, que está aqui na página 413, tá certo? Então, da unidade 3, é isso aí, tá? E na unidade 4, ele fala aí sobre a questão do capitalismo. Aí temos aí capitalismo e socialismo, mas aí o que a gente vai destacar é apenas as fases do capitalismo, tá? A gente não vai falar da parte do socialismo, não. Então, temos aqui, ó, página 420, o capitalismo comercial, o industrial, e termina aqui na página 422 com o capitalismo financeiro, tá certo? Então, são esses assuntos aí que a gente vai ver do primeiro bimestre. Pessoal, claro, né, que essas aulas, elas estão também de forma mais detalhada, cada assunto tem sua própria videoaula. E, no caso, se vocês precisarem, vocês me peçam um link que eu mando para vocês a aula de cada assunto desse aqui, tá certo? Então, para vocês estudarem, realmente, vocês vão estudar esses assuntos e vão assistir as videoaulas e vão também dar uma olhada no módulo de vocês, tá? Do segundo bimestre, ó, esse caderno 2, tá certo? A gente começou falando aí sobre oceanos e continentes e também sobre a localização no Brasil. Aqui, ó, na página 348, aí ele faz um destaque, né, para cada continente, mostrando aí as características da Ásia, Europa, África, Oceania e assim por diante, tá? E também faz um destaque aí para os oceanos, né, aqui a partir da página 353, falando aí dos 5 oceanos, tá? As características de cada um. A partir da página 356, aí ele fala de fato sobre a localização do Brasil, né? Algumas características aí relacionadas à localização. O oceano que banha o Brasil, que é o Atlântico, o tamanho da área do Brasil, né? Os 4 pontos extremos do Brasil, a norte, a sul, a leste e a oeste. Então, ele diz aí algumas características. Também fala sobre as fronteiras do Brasil, que a gente também vai dar maior destaque aí na unidade 2, ok? Tá aqui, ó, na unidade 2, ele começa falando sobre a formação territorial, a parte mais histórica. Mas aí, a parte que a gente realmente vai frisar é essa parte aqui que fala sobre a questão das fronteiras, tá? Que pega aqui já a parte, ó, geopolítica brasileira, a gente falando aí desses projetos, do CIVAM, do projeto Calha Norte, que no caso aí protege aí as nossas fronteiras, e os limites oceânicos, tá? Do Brasil, que é aqui na página 370. Na unidade 3, a gente vai falar um pouquinho sobre os fusos horários do Brasil, né? Ele começa falando de fuso horário de maneira geral, na página 375, mas a parte principal, né, que a gente vai ver aí, é quando ele realmente fala dos fusos horários brasileiros, que começa aqui na página 378, tá? Essa parte aqui principal que vocês vão
estudar, tá certo? E da unidade 4, nós temos as regionalizações. As regionalizações, a gente tem que falar das 3, tá? Não adianta pegar só uma e prestar atenção somente em uma, não. A gente tem aí aqui, na página 382, o conceito de regionalização. Aí depois ele fala aqui, ó, da divisão do Brasil segundo o IBGE, que são as regiões do IBGE, ou que a gente também chama de administrativas ou naturais. Na página 384, ele fala sobre os complexos regionais, que a gente também chama de regiões geoeconômicas, tá? Que no caso são essas 3 aqui que está nesse mapa da página 384. E na página 385, ele encerra aí falando sobre os 4 Brasis, que no caso aí são as regiões que a gente chama de região concentrada, ou de regiões brasileiras, ou de 4 Brasis, tá? Que no caso é a última regionalização. Essa parte de aspectos gerais de cada região, a gente não vai colocar na revisão, tá certo? Então, pessoal, prestem atenção nos assuntos, né? Nos principais assuntos que a gente vai usar. Assistam as videoaulas de cada unidade, certo? E também estudem aí pelos capítulos que estão nos 2 módulos de vocês, tá? No caso do primeiro bimestre, né? Para quem realmente precisar revisar. E do segundo bimestre, para quem também precisar, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.